A gente conversa com o psiquiatra do Hospital Santa Mônica, Dr. Marcel Vela Nunes, a fim de esclarecer como tornar esse período mais confortável a todos. Doutor, boa tarde, obrigada por nos atender, bem-vindo à Jovem Pan. Boa tarde, muito obrigado, eu que agradeço e é um prazer estar aqui podendo... Obrigada, doutor. A demência ela pode ser descrita como e detectada como? Bom, a demência ela faz parte das doenças neuropsiquiátricas, que ela pode ser descrita principalmente com déficit cognitivo. O que é o déficit cognitivo? Memória, inteligência, atenção, né? E esses déficits cognitivos eles vão levar a uma perda de funcionalidade. A pessoa não dá mais conta de gerir seu dinheiro, fazer compras, de se alimentar, de se cuidar, e aí a gente tem o diagnóstico de demência, dentre as inúmeras causas. Pode ser Alzheimer, que é mais comum, vascular, dentre outras aí. Certo, essas doenças são bastante conhecidas, a gente ouve falar bastante, sabe que as consequências são bastante complicadas e tornam o convívio muito difícil. A pessoa que sofre de demência, ela percebe o que está se passando, a gente agora traz o nosso pensamento para esse momento exato da pandemia, essas mudanças repentinas trazidas pela quarentena, pelo vírus, são um fator negativo para o comportamento de quem sofre de demência? Quais os impactos nela? Com certeza, isso a gente percebe não só os idosos com demência em geral, mas também qualquer tipo de idoso que tende a ter um pensamento mais rígido, né? A gente já percebe que tem um impacto negativo, então eles ficam mais ansiosos, mais zangados, estressados, agitados. Então é fundamental o papel dos cuidadores e da família nesse momento, né? Ter uma ação ativa para poder dirimir e minimizar esses efeitos da pandemia e do isolamento. Claro, vamos falar deles então, porque muitas pessoas cuidam de uma pessoa doente com esse quadro na própria casa, né? Algumas outras acabam levando para uma internação que às vezes pode custar um dinheiro que nem todas as famílias, os responsáveis têm. Como cuidar então nesse período da quarentena de uma pessoa dentro de casa? Em que momento saber que é hora de procurar uma ajuda profissional, sair de casa? Com certeza. Eu acho que nesse momento, né, onde a gente mais aprende em questões de isolamento social, é com estudos com astronautas, né, que foram treinados para viver em isolamento. Então a gente consegue tirar muito aprendizado deles e a OMS está fazendo um trabalho bárbaro, bem como a Associação Brasileira e a Americana de Psiquiatria tem lançado cartilhas e orientações e diretrizes, né? Coisa simples, compartilhar com o paciente que está com demência, o que está acontecendo, quais são, de uma maneira bem simples, que ele consiga entender, né? Tentar dar essa rede de apoio. Se a pessoa tem uma condição de saúde, se não tem um cuidador próximo o tempo todo lá, verificar se as medicações que a pessoa toma estão certinho, vai acabar, se for acabar, ver quem que vai poder buscar e comprar do mesmo jeito a alimentação, as compras, então já antecipar possíveis problemas, né? Se vier a passar mal e precisar de uma ajuda, né, é interessante já poder deixar, por exemplo, vai ser o transporte por aplicativo que vai chamar, vai ir para tal lugar, já deixar um planejamento bem adequado, né? E, por exemplo, às vezes parece ser simples e para a gente tão corriqueiro, mas deixar cartazes, deixar figuras de como lavar as mãos, lembretes, né, para a pessoa poder sempre estar se higienizando e estar podendo ajudar nessa questão de disseminar, evitar a disseminação, o uso das máscaras e o mais importante, tentar manter uma rotina. O que a gente orienta não só para idoso, mas para criança, para adulto, para profissional de saúde, ou seja, quanto mais a gente conseguir manter uma rotina de acordar no mesmo horário, dormir no mesmo horário, tomar o remédio, no caso, no mesmo horário, isso é muito, muito importante. Só que mesmo se com todas essas medidas, né, a pessoa apresentar agressividade, começar a não falar coisa com coisa, começar a descompensar, lógico, a ajuda é fundamental, né? Aí precisa da ajuda do profissional. Com certeza.
E, doutora, a pessoa com deficiência, ela deve praticar atividade física, por exemplo? Com certeza, porque às vezes a gente liga na cabeça um curto-circuito de que a atividade física tem que ser algo vigoroso, algo que vai ser extenuante, desgastante, mas a gente hoje em dia tem o profissional de educação física próprio para isso, né, de instituir um plano dependendo das limitações da força muscular, das dificuldades, né? Então o trabalho do fisioterapeuta e do educador físico é fundamental. Pode ser desde um alongamento leve até uma atividade, para quem dá conta, mais pesada e mais puxada, né? Mas assim, atividade física fundamental, e o sono também nesse momento é fundamental, ou seja, durante o dia deixar os ambientes bem claros, janela aberta, à noite deixar mais fechado, iluminação mais baixa, isso tudo são medidas que ajudam e são fundamentais aí também. Muito interessante. E doutora, a demência, ela pode aparecer para qualquer um de nós? Todo ser humano está exposto a esse risco? Existe uma forma de se prevenir que a demência, alguma dessas doenças que a gente classifica como demência, apareçam? Ter uma boa qualidade de vida, por exemplo, pode fazer alguma diferença nesse sentido? Sim, com certeza. A gente tem uma questão genética envolvida, né? E essa questão genética não tem como a gente tirar. O que a gente herdou dos nossos pais vai estar lá com a gente. Mas saiu um estudo em 2017, se eu não me engano, no Lancet, e que fala sobre os tipos de prevenção e que chega até 40% a 60% de fatores que possam ser preveníveis, né? A gente pode prevenir a demência nesse sentido. Então, uma alimentação saudável, né? E a dieta do Mediterrâneo é uma dieta bem estabelecida disso. Então, produtos frescos, alimentos saudáveis, oleaginosas, né? É importante. Atividade física, controle do colesterol, diabetes, evitar isolamento, né? Então, idoso que está se relacionando com mais pessoas, que tem uma rede de amigos, é um fator protetor para demência também, né? Então, são tudo medidas de estilo de vida que cabe a gente, que a gente dá conta de modificar e que não tem a ver com a carga genética, que é algo que a gente não consegue modificar. Interessante, mas as doenças relacionadas à demência, elas podem aparecer em qualquer idade ou mais especificamente em algum período da vida? Geralmente elas acontecem na parte no momento senil, né? Então entre 50 daí para frente, né? Só que esse quadro demencial, ele pode aparecer em qualquer momento. Então, por exemplo, a demência para a gente é considerado doenças da neurodegeneração, ou seja, a pessoa se desenvolve e aí de repente, por alguma coisa, isso começa a se degenerar. Então, se ela, por exemplo, vier a ter um traumatismo craniano, jovem, né, um acidente de carro, e isso de alguma maneira degenerou e cursou com o que eu disse lá no começo, né, com alteração de memória, inteligência, raciocínio e tudo, a gente pode considerar uma amnésia, né, uma questão demencial, ou uma infecção que a pessoa pode pegar. O HIV pode levar ao quadro demencial, sífilis pode mimetizar um quadro demencial, que é uma demência adquirida, um quadro de tumor pode levar uma síndrome demencial, e que todos esses quadros eles podem ocorrer antes da senilidade, que a gente fala, antes do envelhecimento. Então a gente não está imune, não. A gente pode adquirir, não as clássicas, né, as degenerativas como Alzheimer e tudo mais, mas essas outras aí. Um próprio AVC também pode levar a um quadro demencial. Perfeito, bom se cuidar bastante desde cedo, né? O senhor mesmo deu boas dicas aqui durante a entrevista. Conta um pouquinho antes da gente encerrar, por favor, doutor, como funciona aí o Hospital Santa Mônica? Ele é aberto, faz atendimentos diários corriqueiros ou atende apenas doenças especiais, casos clínicos específicos? Tem leitos disponíveis? Como estão os cuidados aí com relação ao coronavírus? Perfeito. Então, somos um hospital psiquiátrico, mas que tem todo o gabarito de receber
uma retaguarda clínica também, a pessoa que tem necessidades clínicas. A gente possui leitos de internação, pessoas que precisam dessa internação psiquiátrica, né? Quando estão descompensados, com riscos de agressão, risco de suicídio, né? E diversos outros quadros de dependência química, a gente está capacitado a tratar todos esses tipos de condições, né? Então, desde o dependente químico ao idoso que tem um quadro de demência e está desorganizado, até um paciente deprimido que está querendo tirar a vida. A gente também conta com uma ala de infância e adolescência, né, para quadros de autismo, deficiência intelectual, com algumas alterações do comportamento aí. E sempre que precisar fazer uma avaliação ou precisar de uma internação, a gente está aqui à disposição. A gente também tem um local específico para tratamento de pacientes psiquiátricos que apresentam sintomas da Covid, né? Um setor de isolamento, que o paciente psiquiátrico também não está imune a isso. Claro. E, claro, que quando precisar, a gente transfere para um hospital clínico, mas a gente tem toda a retaguarda e o acompanhamento aqui, seja com psiquiatras, psicólogos, terapeutas e médicos clínicos. Ok, esse hospital que o senhor está falando agora com a gente, ele fica em Itapecerica da Serra, é pertinho de São Paulo mais ou menos, e também o senhor citou aí doenças bastante complicadas de lidar, que são essas doenças especialmente que abalam bastante o psicológico, o lado psíquico. A gente sempre aborda o lado do paciente. E as pessoas que cuidam de um doente que requer tantos cuidados, né, familiares ou responsáveis, costumam receber algum tipo de assistência também? Sim, fica em Itapecerica o hospital, né, pertinho de São Paulo, da Zona Sul ali, é bem tranquilo, é bem próximo. Na verdade, é fronteira com São Paulo, fica na divisa, né, então é bem pertinho mesmo. E é engraçado, né, porque quando a gente está em formação, uma das coisas que a gente mais aprende, que mais está nos livros, que os nossos orientadores falavam para a gente e que depois no decorrer com a prática a gente vai notando isso e aí como é que está o cuidador? Quem está cuidando dessa pessoa doente? A gente vê altos índices de esgotamento, altos índices de depressão, então a gente precisa realmente ter um cuidado mesmo, mas às vezes é uma batalha, porque a pessoa está tão focada no doente, no idoso, ou no paciente portador de um transtorno psiquiátrico que acaba não se olhando e tem uma dificuldade mesmo quando a gente aponta, né? Na quinta-feira mesmo no meu consultório foi um caso de uma senhorinha que tem demência e que a filha está esgotada, está sem dormir, mas tem uma dificuldade de pedir ajuda para os irmãos e os irmãos também não colaboram, né? Então, sim, é uma coisa que a gente precisa olhar com muito cuidado, porque senão a gente tem duas pessoas descompensadas aí no caso. Sim, e a gente vê que essas histórias se repetem bastante, né? Olha, foi muito legal o bate-papo, importantíssimo o assunto. Obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, pela gentileza de nos atender e participar aqui do Jornal da Manhã, segunda edição. A gente conversou com o psiquiatra do Hospital Santa Mônica, Dr. Marcel Vela Nunes. Boa terça-feira, parabéns pelo trabalho e força aí nas atividades nos próximos dias. Muito obrigado, eu que agradeço a equipe do Jornal da Manhã, estou à disposição para quando vocês precisarem aí, e uma boa terça-feira para todos aí. Boa terça também, idem. Valeu, doutor.